Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já está no ar. Hoje com os principais momentos da sessão do dia 15 de junho de 2022. Karina, sessão única na semana por conta do feriado que foi no dia 16, quinta-feira, portanto não teve sessão. Mas nessa quarta-feira nós tivemos julgamento importante. Salário Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, foi um julgamento fechado na sessão do Supremo Tribunal Federal. Cadu, e esse julgamento foi iniciado em 2018 no plenário presencial. Dois ministros, o ministro Edson Fachin, que é o relator dessa ADPF, proferiu o seu voto, mas o julgamento havia sido suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. O processo saiu do julgamento no plenário físico e foi para o plenário virtual. Julgamento em andamento, vários ministros já haviam lançado o seu voto naquela plataforma, mas o ministro Gilmar Mendes pediu destaque desse julgamento e ele voltou a ser julgado no plenário físico e foi concluído exatamente na sessão plenária do dia 15 de junho. E numa decisão que tem uma repercussão nacional, principalmente para esses 9 estados que eram os autores dessa ação, o reflexo da decisão do Supremo passa a valer no dia 1º de janeiro de 2024, uma vez que eles modularam os efeitos dessa decisão e determinaram, de acordo com a Constituição e na interpretação dada pelo Supremo, que é a última palavra, a interpretação da Constituição, que a distribuição do quanto arrecadado a título de salário e educação pelos estados e municípios deve ser distribuído de forma proporcional entre o número de alunos matriculados na rede pública de ensino e não da forma como via sendo distribuído pela FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação. Nós vamos falar um pouquinho como foi esse julgamento, qual era o critério utilizado e qual é o critério que passa a ser, que é determinado a partir de agora, com essa interpretação do Supremo, a partir de uma emenda à Constituição de 2006. A emenda constitucional número 53 de 2006 foi o fundamento para que essa decisão fosse tomada no plenário de quarta-feira. Mas esse não foi o único julgamento. Cada vez foi o julgamento que foi finalizado, como eu disse, já havia sido iniciado em 2018, mas os ministros deram início retomaram o julgamento de um recurso extraordinário da relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que se discute se os sindicatos podem cobrar de empregados não filiados ao sindicato, mas da mesma categoria profissional, a chamada taxa assistencial, que é destinada justamente para custear ações do próprio sindicato, principalmente as negociações coletivas. O Supremo entendeu, o ministro Gilmar Mendes, relator, deu uma decisão entendendo que a jurisprudência da Corte diz que isso é uma violação ao princípio da associação, princípio da liberdade de associação, prevista como um direito fundamental lá no artigo 5º da Constituição e que não é inédito na Constituição de 88, porque há muito tempo isso nós já temos no nosso ordenamento jurídico e que, portanto, não poderia ser cobrada essa taxa assistencial de não filiados. A discussão acaba voltando ao plenário, já que foi iniciado em 2017, mas nesse caso não houve julgamento, não houve resultado. O ministro Luiz Roberto Barroso pediu para analisar um pouco mais a questão, levando-se em consideração a existência de pelo menos 3 contribuições. A contribuição sindical, a contribuição, essa taxa assistencial ou contribuição assistencial e a contribuição confederativa, para num outro momento trazer de novo essa discussão ao plenário. Então, nós tivemos esses 2 temas, um concluído e o outro ainda deve retornar ao plenário do Supremo. Vamos acompanhar. Pedido de vista do ministro Roberto Barroso. Esses são os destaques do chamado plenário presencial, ou seja, as sessões das quartas e quintas-feiras, nesta semana apenas na quarta-feira. Agora a gente confere também o chamado plenário virtual aqui no Supremo Tribunal Federal. Termina no dia 20 de junho o prazo para julgamento no plenário virtual da ação que discute a constitucionalidade do veto do presidente Jair Bolsonaro, que manteve a isenção do imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados na importação de petróleo e derivados por empresas da Zona Franca de Manaus. Reportagem de Marta Ferreira. A lei
Lei 14.183 de 2021 foi resultado de um projeto de lei que buscava acabar com a disputa entre distribuidoras de fora do estado e refinarias e distribuidoras que atuam na Zona Franca de Manaus e importam do exterior a gasolina, com isenção de impostos para revendê-la nos postos de combustíveis. A norma foi publicada em 15 de julho do ano passado. Originalmente, o artigo 8º previa que operações com petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo não estavam incluídas na isenção fiscal concedida à entrada de mercadorias estrangeiras na Zona Franca. Acontece que, no mesmo dia, um novo texto foi republicado, desta vez vetando esse dispositivo. O Partido Solidariedade, então, recorreu ao Supremo, alegando que o veto desrespeitou prazos e procedimentos rigidamente estabelecidos pela Constituição Federal, uma vez que foi realizado após a publicação da lei. Para o partido, o presidente desrespeitou o princípio da separação dos poderes. A relatora da arguição de descumprimento de preceito fundamental é a ministra Carmen Lúcia, que votou pelo não conhecimento da DPF. E, se superado o não conhecimento, pela improcedência do pedido. No voto, Carmen Lúcia lembrou ainda que o partido autor da ação participou da deliberação sobre o veto e votou favoravelmente a ele. Também ressaltou que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a Constituição reconhece que a palavra final em matéria de processo legislativo cabe ao Poder Legislativo. Até então, 3 ministros votaram com a relatora. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência por entender que o veto desrespeita prazos estabelecidos pela Constituição Federal, que é de 15 dias úteis a partir do recebimento do projeto de lei pela Presidência da República, nos termos do artigo 66, parágrafo 1º da Constituição. Assim, votou para declarar a inconstitucionalidade do veto adicional publicado na edição extra do Diário Oficial da União, do dia 15 de julho de 2021, e assim restabelecer a vigência do artigo 8º da Lei 14.183 de 2021. Até o momento, 6 ministros acompanharam a divergência. O prazo para encerrar a votação no plenário virtual termina no dia 20 de junho. Pois é, essa data do dia 20 de junho está sendo determinante nesses julgamentos da semana no plenário virtual. Porque o Supremo, inclusive, também em sessão no plenário virtual, julga a lei do Piauí que instituiu taxas para serviços de segurança pública. A ministra Carmen Lúcia é relatora da ação. O prazo para encerrar o julgamento termina exatamente no dia 20 de junho. Novamente, Marta Ferreira tem as informações. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em dezembro do ano passado. Aras argumenta que a segurança pública, por ser dever do Estado e direito de todos, deve ser custeada por impostos e não por taxas. O PGR destacou ainda que o Sistema Tributário Nacional estabelece que taxas somente podem ser instituídas pelos poderes públicos em 2 situações: em decorrência do exercício de poder de polícia ou em face da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados a contribuinte ou postos à sua disposição. Por fim, o Procurador-Geral da República também citou precedentes em que o Supremo estabeleceu a inconstitucionalidade de normas estaduais que, a exemplo da lei piauiense, instituíram taxas semelhantes. A ação foi levada para o julgamento em sessão no plenário virtual. A relatora é a ministra Carmen Lúcia, que julgou parcialmente procedente a ADI e assim considerou inconstitucionais a taxa para emissão de certidões e atestados quando requeridos para interesses particulares e o alvará para a realização de festas populares com aglomeração de grande número de pessoas por dia e realização. O entendimento da ministra Carmen Lúcia é que, considerando que a segurança pública exercida pela Polícia Ostensiva e Judiciária para a cobertura de eventos particulares destinada à coletividade não pode constituir fato gerador de taxa pelo caráter indivisível e universal do serviço prestado. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 20 de junho.
Nas matérias do plenário virtual que vimos agora, a gente sempre vê os ministros falando no plenário, mas é meramente ilustrativo, porque o plenário virtual é exatamente feito por meio da plataforma disponibilizada para a apresentação dos trâmites processuais. Agora a gente vai para o plenário presencial, onde os ministros estão todas as quartas e quintas-feiras, como já dissemos. Nesta semana, a sessão única do plenário presencial do Supremo Tribunal Federal. Na sessão plenária da quarta-feira, a previsão de que os ministros deveriam retomar a votação sobre o salário e educação, como já antecipamos no programa de hoje. Antes, vamos saber um pouco mais sobre o tema com Aline Barcelos. O salário e educação é uma contribuição social paga pelas empresas e o valor deve ser investido em ações voltadas ao desenvolvimento do ensino público. A distribuição desse recurso foi questionada no Supremo Tribunal Federal. 9 estados do Nordeste argumentam que, depois de descontada a cota federal, o valor deve ser dividido pelo número total de alunos matriculados na educação básica. Atualmente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação leva em consideração a arrecadação local para fazer a distribuição. O caso começou a ser julgado no STF e o único ministro que votou até agora foi o relator Edson Fachin, que se manifestou a favor do pedido dos estados nordestinos. De acordo com ele, a Constituição Federal prevê que a distribuição do salário e educação observe o número de alunos matriculados na rede pública e seja repassado de forma proporcional. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. E o julgamento retornou ao plenário do Supremo Tribunal Federal para julgamento no plenário presencial exatamente na sessão da quarta-feira. É o que nós vamos conferir depois do intervalo aqui no Plenárias. Destaques do plenário do Supremo Tribunal Federal na semana. Estamos conferindo, já vimos o plenário virtual e vamos agora ver como é que foi o julgamento que marcou, os julgamentos, melhor dizendo, que marcaram a sessão plenária da quarta-feira, dia 15 de junho. No caso desse processo específico, esse primeiro, que é o grande destaque da semana, há uma série de curiosidades. O fato de que é um processo que estava no plenário presencial, foi para o virtual, foi feito pedido de destaque, voltou para o plenário presencial, sustentações orais já haviam sido apresentadas, uma série de curiosidades e até uma forma rápida de se retomar os votos que já haviam sido apresentados anteriormente. Mas há um detalhe que marca esse julgamento, que é o fato da aplicação direta de uma jurisprudência, na verdade, uma modificação de jurisprudência, né, Karina? Uma decisão tomada no plenário na semana anterior, que era justamente aquela questão, a pergunta que foi proposta, inclusive em questão de ordem do ministro Alexandre de Moraes. O ministro que, por algum motivo, se afastou do Supremo, no caso, aposentadoria, ministro Marco Aurélio, e que havia se manifestado no plenário virtual, aquele voto vale ou não? Houve aplicação direta desta decisão já nesse julgamento. Na semana passada, como você disse, os ministros alteraram uma resolução do próprio Supremo que trata justamente desses julgamentos feitos no plenário virtual quando vem para o plenário físico. E, nesse sentido, eles já aplicaram a decisão tomada na semana passada, que conforme a decisão, inclusive, valeria a partir da própria quinta-feira anterior, né, da data da decisão, e, nesse caso, houve essa situação. No julgamento dessa ADPF, quando houve o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, o processo saiu do plenário físico e continuou o julgamento no plenário virtual. E lá no plenário virtual, vários ministros lançaram os seus votos, inclusive o ministro Marco Aurélio, que já se aposentou o ano passado, em julho de 2021. Como não pode proferir o voto quando esse processo volta ao plenário físico em razão do pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, aplicando o entendimento da semana passada, essa alteração na resolução, os ministros, então, conservam o voto do ministro Marco Aurélio, o ministro Luiz Fux questiona os demais ministros que já haviam apresentado os votos no plenário virtual, se eles confirmam e ratificam as razões do voto já lançado, e isso ganha tempo no julgamento dessa ADPF. Apenas alguns ministros não haviam votado e aí a palavra foi dada a todos eles. Por maioria de votos, os ministros entenderam que a interpretação que vinha sendo dada pela FNDE acerca da forma de rateio desse salário educação entre os estados e os municípios da federação era incompatível com a Constituição, que
de acordo com a emenda constitucional número 53, que nós falamos, de 2006, adotou um único critério de distribuição desses valores, que é levar em consideração o número de alunos matriculados na rede pública de ensino e não da forma como vinha sendo aplicado pelo FNDE, levando-se em consideração o total arrecadado por cada ente da federação. Então, os ministros disseram, não, essa interpretação que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação vem aplicando de acordo com a legislação que é anterior à emenda à Constituição, está equivocado, está ultrapassado. A emenda trouxe um novo critério e é esse que deve prevalecer. Essa foi a decisão dos ministros, por maioria de votos, considerando que alguns ficaram vencidos nesse entendimento. Mas a maioria entendeu que prevalece o critério único de distribuição proporcional de alunos, porque essa é a forma em que se busca efetivamente cumprir o papel social dessa contribuição social, que é a redução das desigualdades sociais regionais que se busca imprimir. Então, foi nesse sentido, então, a decisão do Supremo. E vamos conferir exatamente na reportagem da sessão plenária da quarta-feira. O plenário do STF decidiu, portanto, por maioria, que as regras usadas hoje pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para o cálculo de cota do salário educação, são, portanto, inconstitucionais naquela forma de cálculo, como bem disse a Karina. Vamos conferir na reportagem de Marta Ferreira. O salário educação é uma contribuição social devida pelas empresas destinada exclusivamente ao financiamento de ações voltadas ao desenvolvimento do ensino fundamental público. Os recursos do salário educação são repartidos em cotas, sendo os destinatários a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Essa contribuição é recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. 9 estados do Nordeste entraram com uma ação no Supremo questionando o cálculo utilizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a ação, o FNDE se vale não apenas do número de alunos matriculados na região para determinar o repasse, como também considera o estado e município onde a verba foi arrecadada. Para os estados do Nordeste, esse critério causa descompasso econômico com outros estados e impede o seu pleno desenvolvimento. Já estados de outras regiões são contra, justamente por retirar deles um capital essencial para investimentos em educação. O julgamento começou em 2018, quando votou o relator ministro Edson Fachin, aceitando os argumentos dos estados. Ele ressaltou que a regra incluída pela Emenda Constitucional 53 de 2006 definiu que as cotas do salário educação devem ser distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas redes públicas de ensino. Ou seja, as regras usadas hoje pelo FNDE não são compatíveis com a Constituição. Na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes confirmou a divergência aberta no plenário virtual. Só recordando, eu divergi do eminente ministro relator, julgando improcedente os pedidos formulados e declarando a constitucionalidade dos artigos impugnados. Reitero meu voto. Na ocasião, a divergência foi acompanhada pelos ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia acompanharam o relator. Na sessão dessa quarta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o entendimento do relator. Uma emenda constitucional que teve uma finalidade redistributiva inequívoca. E não sendo a emenda constitucional inconstitucional, esse é o critério que, com todas as vênias e respeitando os entendimentos contrários, me parece que deve ser seguido. Por todo o exposto, presidente, eu estou acompanhando o relator para determinar que as cotas estaduais e municipais cabíveis a título de salário educação sejam integralmente distribuídas, observando-se tão somente a proporcionalidade do número de alunos matriculados de forma linear. Ao votar, o ministro Gilmar Mendes fez questão de trazer alguns dados para mostrar a desigualdade existente entre as regiões brasileiras nessa repartição. Dados extraídos do sítio eletrônico do FNDE, demonstrando que os valores distribuídos no ano de 2020 para o estado de São Paulo, cerca de 5,4 bilhões, superam os distribuídos às regiões norte, cerca de 372 milhões, nordeste, cerca de 1,1 bilhão,
Centro-Oeste, cerca de 1,3 bilhão. E Sul, cerca de 2 bilhões somados. As informações são estarrecedoras, revelando que apenas um estado da federação recebeu mais recursos do que todas as demais regiões juntas. Gilmar Mendes, então, acompanhou o voto do relator. Julgando procedente a ADPF, a fim de conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 15, parágrafo 1º da Lei 9424, 96 e 2º da Lei 9766 de 98. O ministro Nunes Marques seguiu o entendimento do relator. Já o ministro Dias Toffoli votou com a divergência. O plenário, por maioria, decidiu que a forma de cálculo de cotas do salário educação hoje é inconstitucional. A aplicação do novo critério de rateio deve valer a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Vamos conversar com a Karina, portanto, em relação a esse julgamento. Karina, há uma observação que você quer fazer sobre as questões que foram colocadas no voto do ministro Gilmar Mendes. É interessante, Cadu, que o ministro Gilmar Mendes, assim como os outros que acompanharam, tentam esclarecer e justificar, fundamentar a sua decisão com base em dados fáticos para dizer que essa forma de distribuição desse salário educação arrecadado pelos estados, municípios, seria inconstitucional a partir da interpretação que vinha sendo dada pelo FNDE. Ele disse, inclusive, que o argumento do FNDE para essa interpretação era de que a emenda à Constituição 53 de 2006 teria vindo apenas para constitucionalizar o entendimento, e não era nada disso. O ministro disse, não, a emenda ela trouxe um novo critério e a forma como vinha sendo aplicado com base na lei, que agora fica... eles acabam dando uma interpretação conforme a essa legislação para dizer de que maneira ela deve ser lida a partir da emenda constitucional, estava equivocado. E aí, nesses números que o ministro Gilmar Mendes traz, e vimos alguns números na reportagem, ele cita ainda que em 2021, olha só, se o propósito do salário educação é reduzir as desigualdades sociais entre as regiões, significa dizer que todo aluno matriculado na rede pública de ensino deve ter o mesmo valor para o recebimento desse, quer dizer, as unidades da federação devem receber o mesmo valor em relação ao número de alunos matriculados na rede pública. E aí ele dá um número para mostrar essa desigualdade regional. Então ele diz, em 2021 a distribuição ao Maranhão foi de R$ 55,94 por matrícula, em detrimento ao estado de São Paulo, que recebeu R$ 816,05 de reais por aluno matriculado. Então, a forma como vinha sendo aplicada essa distribuição acabava proporcionando ainda mais essa desigualdade regional. E não é esse o objetivo da contribuição. Daí os ministros entenderem, por maioria de votos, que essa forma que vinha sendo aplicada, essa fórmula aplicada, era inconstitucional, assim como alegado pelos autores, e os autores eram 9 estados da região Nordeste questionando justamente essa forma de rateio. E os ministros acabaram entendendo e levando em consideração que essa decisão do Supremo acaba afetando as finanças dos estados e dos municípios nessa forma de rateio e decidiram modular os efeitos da decisão. O que isso significa? Significa dizer que os estados, nessa divisão, vão ter aí até 1º de janeiro de 2024 para acertarem essas contas, mas que essa forma de distribuição passa a valer definitivamente a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Então, a partir dessa data, a distribuição desse salário educação deve ser linear e levar em consideração apenas o número de alunos matriculados na rede pública de ensino, e a distribuição deve ser de forma linear, como a gente viu no voto dos ministros que proferiram seu voto na sessão de quarta-feira, e assim como ficou a tese em relação a essa ADPF. Vamos lembrar que essas decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nessas ações, ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, tem caráter vinculante e é de observância obrigatória por toda a federação. Destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal, sessão única na quarta-feira. Karina, mas na próxima semana não há feriado, portanto, voltamos ao normal em relação às sessões de quartas e quintas-feiras, encontro marcado para mais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É isso aí, Cadu. Na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, a partir das 14 horas, a gente se encontra no direto do plenário, mas este final de semana, nosso encontro é no Plenárias.
Você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Como sempre, obrigado pela sua companhia. E continue conosco aqui na TV Justiça.